Olá, tudo bem? Muito bom dia. Que bom ter você aqui comigo. Que bom estarmos juntos estudando a palavra do Senhor. Eu quero ler o texto de Atos 2:44 que diz assim: os que criam se reuniam num só lugar. Eu quero trabalhar com os irmãos hoje esse aspecto, o poder que um lugar tem sobre as nossas vidas. A casa tem um poder especial, a igreja tem um poder especial, a escola exerce um poder, uma influência, o hospital. Eu quero trabalhar esse aspecto porque a igreja não é só um prédio. A igreja não é só um ponto geográfico, não. A igreja é um ambiente que Deus escolheu, a igreja é um ambiente que Deus formou para modelar corações, curar pessoas, restaurar vidas e mudar histórias. Esse é o poder da igreja. E o que aqui o texto diz que aqueles que criam se reuniam em um só lugar. Hoje as pessoas estão desprezando o lugar, desvalorizando o lugar. Elas estão dizendo que elas não mais precisam da igreja como um lugar único, mas desde o nascimento da igreja, o lugar é extremamente importante. Josué, quando foi atravessar o Rio Jordão, ele tinha uma instrução do Senhor para colocar do lado de fora 12 pedras representando as tribos de Israel e montar ali um palco de adoração ao Senhor. Só que Josué, muito mais do que fazer do lado de fora, ele também fez do lado de dentro como o seu lugar secreto de adoração ao Senhor. Ninguém nunca precisava saber, mas a partir daquele ato de Josué, o Rio Jordão nunca mais foi a mesma coisa. Ele se transformou no maior palco de milagres da história bíblica. Ali muitos milagres aconteceram, ali Jesus foi batizado e tudo porque Josué colocou dentro do Rio Jordão 12 pedras como um símbolo de uma adoração ao Senhor. A mesma coisa é a igreja. As pessoas elas colocam ali pedras, elas colocam ali edificações, construções e quando você faz isso, você transforma um lugar simples em um lugar agora que é um palco de milagres. Quando você faz isso, aquele lugar ele passa a ter um poder diferenciado, assim como a escola tem um poder de ensino, o hospital tem um poder de cura, a família tem um poder de formação, assim a igreja como um lugar único também tem um poder espiritual sobre a vida dos crentes. Ali é um lugar onde Deus restaura vidas, cura pessoas, restaura feridas, liberta cativos. Esse lugar se chama igreja e o texto diz que aqueles que criam mantinham-se unidos em um só lugar. Deus escolheu esse lugar para reunir uma parcela do seu povo. No nosso caso, esse lugar é Praça Raul Soares, número 203, no Marco Zero da capital mineira Belo Horizonte. E nesse lugar, há 113 anos, Deus tem feito coisas extraordinárias e sobrenaturais. Deus escolheu um lugar para derramar os seus dons, dar direção ao seu povo, consolar, edificar, manifestar sua presença e dar a grande comissão. Ao longo de toda a história bíblica, você vai observar que Moisés teve um lugar, o Monte Sinai. Elias teve o Monte Horebe. O povo teve o templo, o tabernáculo. Sempre Deus escolheu lugares e a partir do momento em que a igreja é estabelecida e inaugurada, a igreja passa a ter esse lugar. Só que hoje o inimigo tenta tirar da igreja o seu valor, tirar do lugar o seu valor, fazendo com que você não valorize mais também a igreja como um lugar, sabendo que esse lugar é o lugar em que Deus escolheu para nos reunir, para reunir uma parcela do seu povo. Você precisa valorizar o lugar que Deus te plantou. Você precisa honrar o lugar que Deus te estabeleceu. Você precisa colaborar com esse lugar em que você está e potencializar esse lugar para que ele possa alcançar, influenciar e impactar ainda mais vidas. Mas eu quero te perguntar, hoje você tem valorizado? Hoje você tem respeitado, hoje você tem honrado esse lugar, hoje você tem colaborado com esse lugar, hoje você tem potencializado esse lugar. Se não, fica aqui o meu convite para você: honre o lugar que Deus te plantou, celebre o lugar que você está, sabe? Potencialize, colabora, faça parte daquilo que Deus está fazendo. Vamos orar nesse sentido? Pai, aqui nesse devocional há pessoas do mundo inteiro, de várias nações, cidades, estados, e muitos aqui foram colocados
colocados em lugares específicos. E eu peço ao Senhor que use essa pessoa no lugar em que o Senhor a colocou. Que ela seja abençoadora, que ela seja instrumento do Senhor nesse lugar. Muda a forma dela pensar, muda o olhar dela para entender que esse lugar é o lugar que o Senhor escolheu para reunir uma parcela do seu povo, Pai. E que juntos nós possamos valorizar esse movimento do Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe muito e até amanhã.